Boa noite, começando mais uma live aqui. Hoje nós vamos falar sobre esta obra, Diagnóstico dos Desenhos. E como eu amo falar isso, começando mais uma live. Hoje terçou de live, né? Estamos, na verdade, recomeçando essa live, né? Por questões técnicas aí, mas agora vai dar certo, O Fabio já entrou aqui, o psicanalista Fábio Vieira, que é com quem eu vou conversar. Vamos torcer que agora vai dar certo, que eu vou aceitar. Tô te ouvindo, é o que importa. Se a galera tá vendo, é o que interessa. Bom, quero começar, né, dizendo, primeiramente, agradecendo muito, né, o convite de você ter, na verdade, ter aceitado, né, o convite de fazer parte dessa live, né, para a galera que está entrando. Eu tô aqui com a obra em mãos, Diagnóstico dos Desenhos, né, é um livro sensacional, porque ele parte, né, na verdade, da construção de uma técnica, da construção, né, de uma nova forma que nós temos de poder, de fato, interpretar o inconsciente, né? Nós sabemos que existem várias maneiras do inconsciente se manifestar, né? Inclusive como o próprio Freud já falava, né? O Freud, ele não descobriu o inconsciente, mas ele descobriu uma forma, ele desenvolveu uma forma de acessar o inconsciente, né? Filósofos já falavam, poetas já falavam, artistas, né, já traziam essa ideia daquilo que é indizível, digamos assim, partindo do ponto de vista daquilo que nós não conhecemos, né? E de fato, que hoje é o foco aqui, nós vamos falar sobre os desenhos, algo que às vezes parece tão singelo, algo que às vezes parece tão sem intenção, principalmente partindo ali de uma criança. E, bom, como o Fábio, né, e eu já dividimos alguns casos, a gente percebe o tamanha diferença que faz um olhar diferenciado, né? O inconsciente, né, dando um contexto aí para a galera que está entrando, né? O Freud, quando ele pensa nisso, tem a ver com a ideia de que nós não somos 100% donos de nós mesmos, né? Tem uma série de questões que a gente cai às vezes no automático, uma questão da autossabotagem, de repetir, a gente faz muitas questões que a gente não entende o porquê e às vezes vira aquela chave. Então são uma série de conceitos desenvolvidos, né, pelo pai da psicanálise, que claro, com outros teóricos, outros pensadores, pensadoras, autores, isso foi disseminando e tomando aí um tamanho gigante dessa obra, que é a psicanálise, e que hoje a gente pode, digamos assim, abrir mais um caminho com relação não só à associação livre, né, através da fala, né, através dessa manifestação que o próprio Freud desenvolve ali, de você poder falar e ter a certeza de que não vai ser julgado, agora também com relação aos desenhos, né? Eu tive aí a honra de poder contribuir com um prefácio dessa obra, falando um pouquinho desse lado artístico mesmo, falando um pouquinho do surrealismo, do Dalí, André Breton, né? Uma série aí de artistas que se inspiraram na obra do Freud, partindo ali da interpretação dos sonhos. O Fábio fala sobre sonhos nesse livro também, que é com relação aos símbolos no final de tudo, né? Então, Fábio, dando essa introdução, né, para a galera poder de alguma forma se situar daquilo que vai ser falado aqui, agradeço mais uma vez e, bom, quero saber de você como está sendo aí, como foi, né, o processo desse livro e como está sendo esse lançamento. Boa noite. Delay. Boa noite, aqui deu um delay aqui para mim. Boa noite, Vitor, prazer estar aqui, podendo falar de psicanálise com essa galera aí da saúde mental, e principalmente hoje tratando desse tema que é análise e interpretação de desenhos, né? Comemorando aí o lançamento do nosso livro aí, você teve a participação com um prefácio muito importante, você que teórico que é, e eu mais para o lado das artes, né? Eu fui por esse lado de interpretação de desenho, que eu já gosto há muito tempo, e prestando aí para a galera aí uma ferramenta importante, né? No suporte das terapias, né? O desenho entra como essa ferramenta, principalmente para aqueles pacientes que não falam, não se expressam, né? Então, fica mais difícil a associação livre na terapia conversacional, através dos desenhos fica mais fácil, né, da pessoa colocar para fora, o inconsciente descarregar alguma coisa e a gente poder colaborar com essa ferramenta importante. Boa noite aí, vamos embora. Eu queria, na verdade, né, saber de você, de tanto a gente sabe que, na verdade, né, a psicanálise, uma série de pessoas
é natural nós vermos, né, uma transição, muitas vezes, de carreira, e no período de estudo da psicanálise já é necessária, e não só da psicanálise, né, como qualquer área que vai envolver a saúde mental, vai envolver toda essa questão intelectual e prática de você mergulhar sobre você, né? Eu costumo dizer que, eu vindo da área da filosofia, né, a filosofia diz que quem sou eu para o mundo, a psicanálise, quem sou eu para comigo mesmo, né? Então eu acho importante, né, a gente já poder sair desse lugar, é uma luta que eu tenho com outros colegas de trabalho também, de poder tirar a psicanálise desse lugar elitista, desse lugar, né, onde como se estivéssemos no salto dos donos da razão, né, e até nas clínicas públicas de Freud, né, uma obra incrível, a gente já vê essa ideia que ele tinha de tornar isso acessível mesmo, né, o Fábio faz parte, né, do projeto também do psicanálise nas escolas, as escolas do Estado, que nós temos essa intenção de levar a saúde mental de forma acessível, mas para que isso aconteça, a gente precisa mergulhar, né, nós precisamos mergulhar dentro de nós. Como foi o seu processo de formação, né, e de poder ter contato com algo tão profundo, partindo de, como eu falei no início, parecendo tão singelo e você percebendo tamanha profundidade ali nas mensagens, nos desenhos, nos traços, mas na sua vida em si. Como foi esse processo? É muito interessante, porque a psicanálise veio como um complemento, porque até então, há quase 20 anos aí eu me dedico às causas ambientais, né, onde o primordial é desenvolver projetos que levem a grande maioria das pessoas, né, os benefícios para todas as pessoas. Né? Eu, principalmente, trabalhei muito, né, na questão da arborização urbana, né, hoje nós estamos vendo as consequências disso, passei 20 anos brigando, né, na necessidade de preservar e aumentar as áreas verdes, né, já defendia isso há muitos anos atrás do aquecimento global, das mudanças climáticas, mas do ponto de vista coletivo. Então, eu trabalhava em prol da população, né, coletivamente. A psicanálise veio e inverteu esse processo. Né? Não que não seja o coletivo, porque hoje a saúde mental, eu acho que é a mais nova crise, né? Eu acho que a nova epidemia que nós estamos tendo agora aí é a saúde mental pós-pandemia. Deixou um legado muito triste, muito ruim, né? Então veio essa onda agora de necessidade da gente tratar, né, a questão da saúde mental. E aí a psicanálise inverteu o meu processo, porque agora eu tenho que desenvolver atendimento singular e subjetivo, ou seja, para cada pessoa. Embora a gente trabalhe num todo, em relação a padrões e estudo, mas, no final, o benefício é individual. Então, no meu processo, eu saí, né, de um trabalho extremamente coletivo para todo o planeta, dizendo assim, e agora a minha ferramenta, essa ferramenta que eu estou distribuindo aí através desse livro, é para poder beneficiar pessoa a pessoa. Então, foi um processo bastante interessante e eu acho que um complementa o outro. Perfeito. Até interessante, vou até puxar o gancho, né, que você trouxe dessa palavrinha tão importante para nós, que é o subjetivo. É muito importante, né, entendermos, né, que quando a gente pensa, quando a gente está ouvindo, né, o paciente, existe esse subjetivo, mas dentro da psicanálise nós temos um contorno, nós temos, né, ali todo uma borda, digamos assim, que nós trabalhamos dentro ali de todos os conceitos, e até eu gosto de citar muito Heidegger, assim, que ele traz uma questão de um subjetivo objetivo, né? Não é um subjetivo jogado, não é um subjetivo sem ponta, mas é um subjetivo de respeitar, de fato, a singularidade da escuta de cada paciente. Porque aquilo, né, até com relação aos sonhos, já adentrando ao tema, um dos temas da obra, os sonhos é aquilo, eu vou sonhar com leão, mas para mim leão é uma coisa, para o outro é outra, então essa escuta subjetiva é respeitar a singularidade e as experiências de cada um, ainda que dentro de um contorno estrutural que a própria teoria nos proporciona, né? Então, já iniciando a pergunta, né? Enfim, nós já conversamos muito, eu não vi a hora de poder compartilhar isso com as pessoas, né? Até deixando claro que depois eu vou deixar o link nos stories, mas o livro, ele tem uma série de imagens também, para a galera ver, que o Fábio dá de exemplos, né, de como fazer esse processo de interpretação. Então, Fábio, como é que funciona? Você olha um desenho
E o que que você vê de cara, assim? Porque na clínica, quando a gente está ouvindo, né, enfim, o paciente vai falando, aquela escuta flutuante, que às vezes você pesca um negócio aqui, pesca outro ali, a gente tem que associar. Como é que é isso no desenho? Você olha algo estático e o que que está se movimentando na sua cabeça? Deixa eu aproveitar, então, já que você falou do livro, nós estamos aqui, eu vou abrir agora, vou abrir um cupom Live10. Quem for lá tem o link do livro na bio. Então, durante a live, vai ter esse cupom Live10 para quem adquirir o e-book, tem 10% de desconto. Quem optar pelo impresso, não tem o cupom, mas vai estar adquirindo uma literatura muito boa. Agora, respondendo a sua pergunta, Vitor, é muito interessante, porque uma coisa não vem sem a outra, né? Não tem como a gente trabalhar o singular e o subjetivo se nós não soubermos os padrões antes. Então, como tudo na vida, não tem o claro se não tiver escuro, não tem o ruim se não tiver o bom, você precisa conhecer um para poder, né, fazer a escolha do outro. E com os desenhos é a mesma coisa. Então, a gente estudou bastante, né? Então, vários cursos, várias leituras, tem mais de 2.000 horas de curso de leituras nessa área, exatamente para isso, para aprender os padrões, né, gerais, e depois, dentro dos padrões, aí sim, com cada paciente, cada pessoa, você vai entrar na particularidade, né, da singularidade e subjetivo, porque mesmo os elementos que têm padrão, né, a casa, a árvore, sol, lua, nuvem, enfim, chão, né, para cada pessoa, isso tem uma derivação. Então, no meu caso, né, eu gosto de, primeiro, olhar o desenho e sentir. Ter uma impressão geral do desenho. O que eu estou vendo ali? Qualquer energia que eu vejo ali no desenho. Positivo, negativo, se é um desenho que me transmite medo, se é um desenho que me transmite alegria. Então, primeiro eu anoto, e é um processo que eu vou anotando. Eu já vou anotando impressão por impressão, que é para não perder essa sensibilidade, né, do que eu estou analisando. Então, primeiro é uma visão geral do que eu senti. Eu escrevo isso. Eu senti assim, assim, assim. Depois, eu vou no que Lacan, né, coloca como significantes e significados. Eu trouxe isso para dentro da análise de desenhos, então eu vou identificar todos os significantes do desenho. Quais seriam? A casa, né? Dentro da casa. A casa em si já tem um significado. Você olha a casa já vai te transmitir. Se é uma casa que está arrumada, se é uma casa que está bonita, se é uma casa que está bagunçada, se é uma casa que está torta, se é uma casa que está caindo, se é uma casa que está incompleta. Então, a casa é um significante, tem um significado geral, e dentro da casa tem vários significantes, que a porta é um significante, que ela vai remeter ao significado, a janela é outro significante, o telhado é outro significante, se tem chaminé, se tem sótão, e aí eu vou trabalhando significante por significante, né? E buscando significado por significado. E aí depois eu vou para chão, eu vou se tem cerca, eu vou se tem nuvem, se tem sol, né? Se a pessoa desenhou mais alguma coisa, uma árvore, mais árvores, se estão perto da casa, longe da casa, se tem um carro, se tem um trator, se tem um avião, porque o inconsciente, ele vai aproveitar que nesse momento do desenho, importante aqui a gente fazer um parênteses, por que é importante a terapia com desenho? Porque as pessoas, elas têm uma censura muito grande quando elas vão falar. Então, por exemplo, se a pessoa teve um trauma em relação a um abuso do pai, o consciente recalcou. Eu não posso criticar o meu pai, eu não posso falar isso para ninguém, fica guardado lá. Só que a pessoa cresce, adulto, o trauma vai ficar lá querendo sair. É a pulsão do inconsciente querendo sair. No desenho, o que acontece? O ego entende que é um momento de diversão, é um momento descontraído, e aí relaxa essas cinturas. E aí é nessa hora que o inconsciente, na hora do desenho, o inconsciente aproveita que as cinturas estão relaxadas e vai deslocar esse sintoma em algum elemento. Pode ser na árvore, pode ser no avião, pode ser num bichinho que ela colocou na árvore, pode ser no fruto, enfim. E aí vem a questão da singularidade. Então, apesar de você entender todos os padrões, todos os significantes, você tem que buscar, às vezes,
aquilo que está ali, mas não deveria estar, né? Então, que é o infamiliar de Freud. Então, o que está ali que não deveria estar no desenho? O que é incomum? Então, é caso a caso, é muito fantástico essa análise de desenho e interpretação, porque o mesmo desenho feito por pessoas diferentes, ele vai trazer algum detalhe que a gente vai conseguir extrair ali um sintoma, seja bom ou ruim. Nem todo desenho é ruim, né? Isso é uma polêmica muito grande, né? Mas, enfim, então são essas impressões aí que a gente vai tendo do desenho. E caso a caso a gente vai trabalhando isso. Olha, três pontos, né, que me chamou, né, na verdade é sensacional poder, né, te ouvir também e não só ler, né, mas como poder te ouvir, porque me remete a três ideias aqui. A primeira que você falou da questão do significado do significante. Vou trazer um exemplo que eu ouvi de um colega, né, psicanalista, e olha que interessante, no sentido da fala, né? Então vai ser legal a gente poder trocar aqui, né? Você que analisa os traços, a textura, né? Aquilo, e eu desse olhar no sentido da escuta, e o quanto isso junta em vários casos, né? Que eu e o Fábio, inclusive, já dividimos e chegamos a resultados, né, de fato extraordinários, né? Quando eu digo resultado, é do paciente elaborar melhor as suas questões, né? A dimensão de cura na psicanálise é diferente. Então, quando a gente fala de resultado, não é resultado no sentido do senso comum, mas um resultado no contexto de como o paciente chega e como o paciente está. Uma coisa que me chamou a atenção, como eu retomando, né, a questão de um colega psicanalista, que ele comentou essa questão do significado significante. Por exemplo, né, uma paciente chega no consultório e ela fala assim: nossa, essa calça cinza caiu boa em você, né? E aí passa um tempo, ela fala: nossa, quando o dia tá meio cinza, eu costumo ficar mais introspectiva, né? E aí depois, comentando alguma questão ali, falando de emoções, ela fala: não sei, essa emoção, não sei, me remete a uma coisa meio cinza, sabe? E aí o profissional ali, né, ele olha e fala: meu, ué, apareceu a palavra cinza em três contextos diferentes, né? O que será que é isso, né? E aí, né, dentro da intimidade, do manejo ali do profissional, ele pergunta, né? Ele falou: tem alguma coisa específica com cinza, né? Você trouxe o cinza três vezes hoje aqui, né? E é interessante porque ela virou e falou assim: vira aquela chave, e ela falou: nossa, eu estava discutindo com os meus irmãos o que nós iríamos fazer com as cinzas do meu pai. Olha que interessante como a angústia dela chega na clínica, como a angústia dela se manifesta, mesmo ela não percebendo, né, que é o inconsciente manifestando isso, através de uma série de significantes a partir, né, de algo estático, que seria o conceito de cinza. Então, olha que interessante a gente pensar nesse desdobramento, o quanto isso aparece num traço que, a partir do momento que ele é feito, ele já não se movimenta mais. Ele já não tem a oportunidade de ressignificar naquele momento. Né? Essa questão que você falou, né, do recalque, eu gosto muito de citar a dinâmica do recalque do Freud, porque ele fala, né, surge uma angústia, geralmente vem o deslocamento e a gente racionaliza. E assim, até do pequeno Hans, que é um caso famoso do Freud, né? É aquilo, né? O Hans, ele tem uma questão com o pai, e aí o pai anda a cavalo, mas ele não pode odiar o pai, então ele tem medo de cavalo, porque é mais fácil ter medo de cavalo e assumir o medo de cavalo do que o medo do pai. Então ele desloca isso e depois ele racionaliza, dando todos os motivos do mundo porque eu tenho que ter medo de cavalo. E isso no desenho é impressionante como se manifesta de uma forma estática. Isso me chama extremamente atenção. E aí eu queria ir para um lado, talvez, se te interessar, um pouco mais técnico, acho que a galera quer saber também, né? Sem dar muito spoiler, óbvio, porque se você quiser saber mais, você vai ter que adquirir o livro. Porém, essa questão assim, a intensidade do traço, a questão das cores, o desenho ser preto e branco, a gente sabe essa questão da subjetividade que você falou, né, de cores teoricamente que são mais alegres, outras que são mais introspectivas. Existe um padrão que você enxerga com relação a textura mesmo que o desenho passa, no sentido técnico? Porque uma pergunta que me fizeram quando eu estava comentando que nós iríamos fazer essa live era justamente de que se a pessoa tinha que saber desenhar
para poder fazer a terapia de desenho. Imagino que te perguntam muito isso também. Ah, eu tenho que saber desenhar porque eu só sei desenhar de palitinho, né? E aí eu sempre respondo, não, vai de palitinho mesmo que o seu inconsciente vai dar um jeito de se manifestar. Então, como é essa questão da técnica do paciente ali que vai te mandar? Não, muito bacana essa pergunta, porque essa é uma questão recorrente. Se a pessoa precisa aprender a desenhar ou não. E não, obviamente que não. Às vezes, os desenhos com palito trazem muito mais informação do que uma pessoa que sabe desenhar muito. Entendeu? Às vezes, o desenho simples, e a maioria dos desenhos que estão no livro, né, eu devo ter mais de 20 casos aí no livro, casos reais, desenhos reais, as pessoas pensam que são desenhos de criança, e são desenhos de adulto, né? E é isso, porque o inconsciente, ele vai dar um jeito de mandar o que for importante para o desenho. Feio, bonito, não importa. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com desenho livre, né? O método, obviamente, ele tem que ter uma sequência, né? No método, a gente pede o desenho da família de origem, da família atual, da casa e da árvore, que é onde existem os padrões. Mas eu, particularmente, não tenho nenhum problema de trabalhar com desenho livre, porque às vezes o sintoma vai aparecer num desenho que aparentemente não tem nada a ver com uma situação familiar, né? Às vezes a pessoa está com um problema no trabalho, às vezes a pessoa está com um problema com algum amigo, e quando você fala, porque às vezes a terapia vai indo, não desenrola. Às vezes você fala para a pessoa assim, pensa na sua queixa, se é uma dor, se é uma enxaqueca, se é uma dor de barriga, se é um mal-estar. Pensa na sua queixa e faça um desenho livre. A pessoa vai desenhar qualquer coisa. E esse desenho vai trazer informação. O que eu costumo dizer é todo desenho conta uma história. Rigorosamente, todo desenho conta uma história. Nem que for um desenho simples de um bonequinho, né? Quem adquiriu o livro ou já adquiriu e está aqui na live, vai poder, né, confirmar que a gente trabalha muito com expressões faciais, com linguagem corporal. Então, quando a pessoa desenha os bonequinhos palito, é fantástico as interpretações que você pode fazer das expressões faciais, das expressões corporais dos bonecos. Então, qualquer desenho vai nos trazer elementos importantes, vai revelar sintomas importantes, né? Então, assim, as cores, a gente sabe que o vermelho remete a muita energia, pode ser raiva, também pode estar ligado a amor, né? O preto a mistério, enfim, as cores estão aí, todo mundo mais ou menos já é uma coisa intuitiva até, né? Laranja com amarelo é alegria, mas isso aí você tem que puxar depois para o subjetivo. Tem alguns psicanalistas que ele usam um método quando a criança ou um adulto mesmo começa a terapia no consultório, elas dão, esses profissionais dão um papel com vários desenhos de pote. E aí fala para a pessoa, e escreve, em cada pote está escrito raiva, amor, dor, alegria, enfim. E aí pede para a pessoa pintar cada pote, identificando esses significados com a cor que a pessoa identifica. Porque cada pessoa, a pessoa pode, o vermelho para ela pode não ser raiva e não ser energia. O vermelho para ela pode ser outra coisa. Assim com o amarelo, assim com o preto, assim com o cinza. Então, existe um padrão das cores, né? Existe até várias literaturas que trazem a psicologia das cores, né? O vermelho é uma das cores mais usadas no marketing. É a cor que mais chama atenção no marketing. Então, quando as empresas, partidos políticos fazem estudo de cores, né, você pode ver que o vermelho é recorrente, porque estudos, né, indicam que o vermelho prende mais atenção, atrai mais atenção. Mas isso do ponto de vista geral, da propaganda, do marketing. No subjetivo e no singular, cada pessoa pode dar um significado diferente para cada cor, porque, de repente, uma cor que é bonita, uma cor que remete a só coisa boa, um rosa, né? De repente, a pessoa tem um trauma ligado ao rosa.
A pessoa sofreu um abuso com um pai, com um tio, com um padrasto que estava com a camisa cor-de-rosa. O rosa para essa pessoa jamais vai significar uma coisa boa. Só que isso vai estar lá no inconsciente. Às vezes a pessoa fala, puxa, não gosto dessa cor, não sei por quê. Algum motivo tem. E assim com vários sintomas, né, que estão lá recalcados. Então, para cada pessoa, a gente tem que detalhar. É óbvio, você pega o desenho, né? Eu tenho tido muito esse exemplo. Quando a gente posta alguma análise em rede social, o pessoal fala, nossa, mas é um desenho lindo de criança, você fica arrumando pelo em ovo, que tem trauma, que tem alguma coisa. Eu falo, não é. Primeiro, que não é um desenho de uma criança, e segundo, que o trauma é confirmado, e para aquela pessoa, aquilo que está ali tem um significado singular. Né? Então, mesmo os desenhos que parecem ser de criança, que todo mundo faz a casinha, com a cerquinha, para cada um vai ter um significado. Isso é assim, fundamental das pessoas poderem de fato, né, compreender de que não tem idade. Acho que assim, pode parecer algo simples, mas é importante bater nessa tecla, né, de que o diagnóstico do desenho, a psicanálise dos desenhos, essa técnica, ela serve para todos. Né? E assim, é muito bela essa questão, né, de que todo desenho conta uma história, porque eu me recordei agora até da J.K. Rowling, né, que foi quem escreveu Harry Potter. Ela diz, né, que os dementadores, né, aquelas imagens, né, como se fosse um fantasma, assim, né, aquela coisa escura ali que suga a alma, né, dos personagens, era como ela via a depressão. A depressão dela, na cabeça dela, se apresentava daquela forma e ela, né, materializou essa forma que estava aqui dentro numa obra ali, poder canalizou aquilo de alguma forma, né? Então não só também o desenho é terapêutico, né? Existe a terapia de desenho, né? Você como profissional, né, capaz de analisá-lo, mas o ato mesmo de desenhar já é terapêutico por si só. Isso é extremamente interessante, né? Eu vou aproveitar aqui até para ler uma pergunta que nós tivemos aqui, ó, da psicanalista também, da Gabriela, que ela fala, e para você descobrir essas peculiaridades sobre a subjetividade, como as cores, elas passam por análise com você antes, para você distinguir as pessoas. Isso é muito interessante, essa pergunta da Gabi. Você analisa o desenho direto do paciente ou, né, já aproveitando, como o próprio livro diz, né, são psicanalistas, psicólogos, educadores, né, terapeutas em geral, que vão terceirizar, digamos assim, o seu trabalho. Como é que as pessoas chegam para você analisar esse desenho diante dessa subjetividade, né, como a Gabriela perguntou? Existe uma anamnese, o terapeuta ele te dá um contexto. Como é que funciona o caminho até o desenho chegar em você? São de várias formas, todas essas que você falou. Né? Eu atendo direto, se a pessoa, né, quiser fazer análise do desenho, eu atendo direto. Tem pessoas que já estão em terapia com outro profissional, mas me pedem, né, até por, a princípio, curiosidade, mas me pedem análise do desenho, eu faço e a pessoa leva para o psicanalista dela, para o psicólogo dela, para o terapeuta dela, né, e leva essas informações. As pessoas gostam de ter mais a segunda opinião, digamos assim, né? Como também atendo, terceirizo para outros profissionais que me encaminham um desenho, já me encaminharam com anamnese, sem anamnese, né? Porque, como eu disse, tem pacientes que não falam, não querem falar, não se sentem à vontade para falar, ou não tem condição de se expressar. Então, vem só o desenho. Né? Eu trabalho das duas formas, com anamnese e sem anamnese. Embora, no meio, né, há uma controvérsia aí que não se deve analisar desenho sem anamnese para não perder a singularidade. Mas, para mim, esse pode ser o segundo passo. Então, se eu pego um desenho de um paciente que não fala, não tem como eu ter anamnese. Então, eu faço, né, essa pré-análise daquilo que eu vejo, né, daquilo que eu consigo analisar, interpretar dos significantes e significados. Aí sim, isso é devolvido para o paciente ou para o cliente,
né? Alguns gostam de chamar de cliente. E aí, com o paciente, se avança na anamnese, né? Porque às vezes você pode fazer uma análise, igual eu fiz uma análise, que eu acho que até compartilhei com você, era de um desenho abstrato, bastante abstrato, e que eu tinha interpretado que era uma lona de circo, que a pessoa tinha ido, era uma criança, se não me engano, 8, 9 anos, né? Era um desenho bem colorido, mas que tinha algumas formas características. E eu cheguei, né, a uma conclusão, sem anamnese, cheguei a uma conclusão que aquilo poderia ser uma lembrança ou um desejo de ir ao circo. E foi a avó da criança que me pediu para analisar o desenho, né? E quando eu retornei, e aí a avó sentou com a criança e conversou, e ela me retornou que, na verdade, era uma lembrança, ela tinha ido ao teatro. Então, você vê, às vezes a análise não é 100%, mas ela está no caminho. E aí, quando você retorna isso para o paciente, você consegue chegar na situação real. E assim são com sintomas, para a gente chegar até o que nós chamamos das dores ocultas, né? Então, quando a pessoa tem uma dor que o médico não consegue descobrir, que nem um exame dá resultado, né? Nós chamamos de dores ocultas. Por quê? Porque tem fundo emocional. E esse fundo emocional ele vai estar escondido no inconsciente. Mas essas pulsões do inconsciente vão dar essa enxaqueca, essa dor de estômago, falta de ar. E aí, através dos desenhos, a gente vai conseguindo, junto com o paciente, porque o inconsciente vai, de alguma forma, comunicar isso no desenho. E aí fica mais fácil, mais leve essa relação de desenhar do que a conversa direta, porque estando recalcado no inconsciente, a pessoa jamais vai conseguir verbalizar. Mas no desenho, ela está gritando. Então, fica muito mais fácil através do desenho. É uma ferramenta bastante acessível, bastante importante para os terapeutas aí. Muito, assim, essencial, né, nós falarmos, né, a gente já trocou essa ideia também, que é importante, né, por mais que não necessariamente a pessoa precise estar em terapia, até porque muitas vezes ela não consegue falar, mas entender, né, que o diagnóstico do desenho, ele basta por si só, né, ele é extremamente completo para desbloquear todas essas questões, ou o paciente reconhecer o seu sintoma, mas é importante que ele tenha aonde lidar com isso, né? Então, que o diagnóstico do desenho sirva, né, como um pontapé inicial de quem sabe ele destravar isso ou ter um lugar para poder trocar ideias sobre esses desenhos, né? Casos que eu e o Fábio, né, dividimos, por exemplo, o paciente que tinha muita dificuldade de falar, mas gostava de desenhar ou já fazia desenhos ou uma alternativa que encontramos. E claro, a pessoa ela não estava ali falando exatamente da vida dela, mas ela estava falando sobre o desenho, e através do desenho ela estava falando da vida dela. Né? A gente sabe que tem inclusive um texto, né, do Lembranças Encobridoras, do Freud, que é basicamente isso também que o Fábio pontuou, de que o desenho ali, até pelo que eu entendi, Fábio, me corrija se eu estiver errado, ele muitas vezes ele é atemporal, o desenho, né? Num canto pode ser um desenho de uma projeção do futuro, do lado esquerdo do passado, estou dando um exemplo aqui, né? Do meio do presente. Então, o desenho ele é atemporal e muitas vezes o sentimento que você está colocando ali no desenho, às vezes vamos supor, se eu vou desenhar, às vezes é um Vitor do passado que está desenhando, não é o do presente. Né? Porque o inconsciente daquilo que estava recalcado lá atrás vai se manifestar. Então, essa ideia de atemporal é muito importante, que talvez mesmo que o desenho não faça sentido naquele momento para você, pode ser que seja realmente uma ponte para você chegar em um determinado lugar, porque o Lembranças Encobridoras do Freud é isso, né? Uma lembrança que vai encobrindo a outra como um próprio mecanismo de defesa. E aí até um exemplo que eu dou, que é muito clássico assim de nós vermos na clínica, é com relação à idade, né? Então o paciente ele traz ali que determinado trauma aconteceu com 8 anos. Aí numa outra sessão ele vai falar que foi com 10, depois que ele vai falar que foi com 12, depois com 8, e o paciente ele não está mentindo, é porque a cabeça dele ali foram tantas camadas para ele poder lidar com aquilo que a mente vai o protegendo. Então a gente faz esse trabalho, né, de desconstruir isso para poder chegar. E a idade exata em si, às vezes a gente chega, às vezes a gente não. Mas o que importa para nós é essa angústia. O que importa é poder ouvir o sintoma do paciente. Eu imagino que puxando esse viés é isso, né? Você interpreta o sintoma ali, não necessariamente
a forma em si, né? Porque aquilo, né? O sol ele representa algo, mas o sol mesmo não importa, mas o sintoma que ali foi canalizado. É mais ou menos por aí? Sim, tudo que você falou é muito importante, são várias coisas. Primeiro, o desenho é uma foto, né? Então, quando a gente pede, ou a pessoa me traz o desenho de uma casa, ele pensou nessa casa em algum momento da vida dele, né? Então, é uma foto daquele momento que ele pensou. Se ele representou a casa na infância, né, vai estar registrado lá, o inconsciente vai deslocar para lá as coisas daquele momento que ele quis representar. Se ele fez o desenho pensando no momento atual, então a gente vai ter que buscar a relação com o momento atual, né? Então, de novo, a questão da singularidade, da subjetividade, porque nós precisamos identificar, e aí é que a gente fala, na sequência da anamnese, né, você vai ter o dia a dia. Às vezes o desenho rende 2, 3, 4, 5, 10 sessões, porque vai trazendo mais coisa, uma coisa vai puxando outra, né? E a gente vai analisando isso. Às vezes, o próprio analista, você não viu um detalhe, que aí depois, quando você trocou com o paciente, você percebeu esse detalhe. Tem desenhos que eu já analisei 2, 3, 4 vezes e sempre tem algo novo a analisar, né? E um outro paralelo também importante, que você falou no começo antes, é que o próprio ato de desenhar já é importante. E aí eu vou fazer uma relação com a questão dos sonhos, porque quando a gente sonha, o sonho, na verdade, tem a parte do sonho que você está fazendo uma faxina na sua mente, né? O que a gente fala que a mente está ventilando. Quando a mente está ventilando, ela está colocando para fora, né? Coisa que já não presta mais para nós, coisa que tem que deixar para trás. E no sonho, às vezes você sonha umas coisas, porque, a mente está colocando para fora, aquilo não está te fazendo bem, e você não tem mais utilidade para aquilo que está na sua mente. Então você desenha umas bobagens que é tudo lixaiada e você põe para fora. No desenho é a mesma coisa. O ato de desenhar por si só, você já está tirando da mente várias coisas e colocando para fora. E o mais importante, que eu sempre digo, e é de maneira inconsciente, descontraída, não tem peso. Quando a pessoa desenha, ela não está no momento que ela dê sofrimento, como numa conversa que ela vai tratar de uma dor que ela está sentindo, de um trauma que ela tem consciência. O desenho vai trazer esse mesmo trauma de forma mais leve, que de certa forma ela já está colocando para fora, isso já está aliviando o seu inconsciente, já está aliviando, trazendo isso para o pré-consciente de alguma forma, que é para a gente trabalhar isso no consciente. Então, são degraus que a coisa vai ficando melhor de tratar, né? Funciona com algumas pessoas, com outras não, conforme vários tipos de terapia. Pode ser que o desenho não sirva para todas as pessoas, mas para aquelas que servem, tem uma utilidade muito grande, porque ela alivia a dor. A gente consegue extrair sintomas muito importantes, deixando tudo mais leve. E até, né, puxando essa questão dos sonhos, antes da gente já ir encaminhando, o próprio Salvador Dalí, o surrealismo, né, são gênios aí, né, da pintura, da arte, eles se inspiraram em Freud, em 1900, interpretação dos sonhos, né, eles acharam magnífico essa ideia de que portas eram abertas nas instâncias da primeira tópica ali de Freud, né, entre o inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, quando você sonhava muitas vezes por essa descarga de energia, essa descarga da libido que existe nos nossos sonhos, muitas vezes a gente comete atos em sonho que não cometeria ao vivo, justamente porque essa porta ela dá essa abertura para a gente poder fazer o que na vida real não faria. Isso é muito importante para essa descarga que isso se manifesta no desenho. Então, André Breton, né, poeta, tanto Dali como o Tarsila aqui no Brasil, né, usufruíram dessa técnica explorando o seu desenhar, pintar aquilo que estava no meu inconsciente. Então, o próprio Dali dormia com o pincel na mão, o que é bem interessante. Né? E assim, a gente pensar nessa questão, né, do quanto
os sonhos, eles têm esse paralelo com essa relação do desenho, mais uma vez também com relação ao símbolo, né? A gente sempre pensar nessa questão simbólica mesmo, né? De que lá na mitologia, depois os hindus, depois a ciência, Freud, né? Tem uma série de desdobramentos. Se a gente pensar um psicólogo, Wundt, né, que era um psicólogo no sentido laboratorial, se a gente pensar em Aaron Beck, que era um psicanalista, se torna depois, ele cria, né, a TCC a partir disso, experimentos extraordinários de colocar pessoas para dormir, né, dentro do estágio REM, né, que é o Rapid Eye Movement, né, o movimento rápido dos olhos, que é o quarto estágio do sonho, né, do sono, onde nós sonhamos, né, e aí um grupo de pessoas, eles permitiam que sonhassem e o outro não, eles ficavam acordando essas pessoas, né, e aí colocavam para resolver questões de matemática, para resolver uma série de problemas de lógica, o grupo que sonhou ia melhor do que o grupo que não sonhou. Então percebe como é muito interessante até a gente pensar não só nessa questão psicanalítica, mas até de experimento científico mesmo, né, nas sinapses, nas memórias ali que a gente vai tendo, que vão sendo disparadas. O Freud, claro, que traz uma profundidade, né, os sonhos viram outro a partir dele, mas a gente pensar em fazer esse paralelo realmente é bem interessante. Né? Ó, temos mais uma pergunta aqui, ó, sonhos são encontros com entes amados? Ué, pode ser que sim, né? Pode ser que sim, claro que aqui a gente não vai tudo, né? Claro que tudo. então, é claro que aqui a gente não vai entrar no mérito, né, da crença, da fé, mas é aquilo, né, de alguma forma, como eu falei, portas são liberadas, se vai ser de conexão, se vai ser de associação, pode ser que sim, né, a gente sabe que o processo de luto, ele é doloroso, claro, mas quando o Freud traz algumas ideias, os sonhos, eles também têm um papel fundamental, né, principalmente porque ali, apesar de quando você sonha com alguém, né, que já partiu, existe uma descarga ali de prazer, porque você está encontrando a pessoa numa determinada, uma outra instância, porém, quando você acorda, você percebe que aquilo, né, não foi real, pelo menos no sentido deste plano. Então, trabalhar isso em análise é muito importante para você não querer ficar só sonhando para encontrar, né, essa determinada pessoa, mas servir como ponte de uma elaboração de você ressignificar essa energia que você está colocando ali. Né? Então, de fato, pode ser que sim. Né? Então, mas... Então, pode falar, há quem diga que sonho ou é desejo ou lembrança, né? Vírgula espiritualidade. Mas, do ponto de vista científico, sonho é lembrança ou desejo. Então, no sonho vale tudo, né? Lembrar aquilo que te marcou, bom ou ruim, ou aquilo que você deseja, né? Às vezes você sonha com algo que você ficou com vontade de comer ontem, você sonha depois com aquilo, enfim. Você pode sonhar com uma pessoa que você esteja com saudades, você pode sonhar realmente com uma pessoa que já se foi, que já partiu, como desejo, né? E também tem a linha espiritual que você, em espírito, desdobra e encontra com as pessoas, né? Mas, voltando para a psicanálise, né? Você tem vários casos aí. Quem já teve contato com a obra da Nise de Oliveira vai entender bastante essa questão do inconsciente coletivo, essa questão da importância de desenhar e mais do que a importância do desenho, a importância das artes, né, nas terapias, né, a arte terapia, como uma pessoa que ficou reclusa 15, 20 anos, dado como, né, louco, trancado, tomando choque, lobotomia, né, passar por uma terapia fazendo arte, seja teatro, pintando, desenhando, saiu desse estado de ruptura e voltou a ter consciência em muitos momentos e até de sair da internação e voltar ao convívio com a família. Então, essa questão da arte nas terapias, né, o pessoal não dá muita importância, mas é extremamente sério, científico e importante cada vez mais difundir esse uso dessas ferramentas. Importantíssimo isso. Bom, Fábio, queria agradecer demais, né, você estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento, compartilhando a sua experiência. Para a galera que chegou depois, vai ter cupom de desconto da obra Diagnóstico de Desenhos, impressionante. Se você gostou dessa live, você achou interessante,
Isso aqui é só uma introdução, é só um gostinho, é só um spoiler do que você vai encontrar aqui. Então o Fábio vai reforçar o cupom, né? Então já para a gente encerrar, quero agradecer, né, todos que participaram, que mandaram as suas perguntas. A live vai ficar salva, vai estar lá no nosso canal do YouTube também. Se você ainda não se inscreveu, o Psique Vitor Vieira, vai lá, que essa semana provavelmente já vai estar no ar. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado e suas considerações finais para a gente poder encerrar. Não, vamos reforçar então, né, que a título aí de promover e prestigiar quem está aqui na live, a gente criou um cupom que é Live10, né, LIVE10, para o e-book na Hotmart. Então, eu até vou deixar esse cupom por 24 horas ativo, de 10% de desconto no e-book. Né? É uma ferramenta bastante importante, é muito didática, é muito intuitiva, é um guia completo, né, para você poder começar a entrar nessa seara da análise e interpretação dos desenhos. E depois, com a experiência, óbvio, você vai conseguir aí interpretar vários outros tipos de desenho, não só o da casa, não só o da árvore e das famílias, mas até para o abstrato, até para a garatuja. Hoje me chegaram 2 desenhos de garatuja de um paciente autista, né? Então, assim, é muito importante. O que eu queria ressaltar é que é preciso levar a sério, né? Primeiro, saúde mental. Estamos numa crise muito importante de saúde mental. Pós-Covid, né? Esse é um legado muito triste e muito sofrido que ficou. Ninguém estava preparado para isso, e isso continua tendo muitos reflexos fortes emocionais ainda nas pessoas, e vai continuar tendo. Então, é muito importante cuidar da saúde mental, é muito importante levar a sério essa questão de terapia, e é muito importante levar a sério todo tipo de terapia, não só de desenho, a musicoterapia, a terapia tradicional através da conversa e livre associação, as terapias holísticas, né, meditação, yoga, qualquer tipo de terapia é importante. Eu ofereço a de desenho, que é aquela que eu me identifico, aquela que eu estudei, me aprofundei, né? E estou podendo levar ajuda para várias pessoas. Então, quem precisar da nossa ajuda aí, tem o nosso Instagram aí, também estou disponível para mentoria, estou disponível para supervisão de desenho, análise de desenho, tá? Então, eu queria, Vitor, desejar aí boa noite a todos aí, né? Um bom fim de noite para todo mundo descansar e seguir a vida em paz aí com bastante saúde. Agradeço a você essa oportunidade. É isso, então ó, sigam o Fábio, né? O Instagram dele tá aí também já para vocês seguirem. Se você tá vendo essa live depois, vai estar aqui na legenda. E para encerrar, como diria o nosso querido Kant, sapere áudio, ouse saber, ouse saber. Muito obrigado, tamo junto, boa noite e muita luz.